Boa tarde, pessoal. Estamos dando início à terceira edição do programa da Oposição na COP26. Esse é um canal da comunicação da liderança da minoria e da frente do Fórum Nacional Permanente em Defesa da Amazônia, que foi criado aqui em 2019. E, na verdade, a gente quer fazer, com esse programa, uma leitura crítica dos fatos que estão ocorrendo na Conferência das Partes, né, que esse é o nome real da COP26, e o papel exercido pelo Brasil na conferência, seja o papel exercido na Conferência das Nações Unidas pelas mudanças climáticas, seja o papel exercido pela delegação oficial, mas o papel exercido pela delegação real, não pela delegação falsa, mas pela delegação real, desconstruindo, inclusive, todas essas notícias falsas ou promessas inúteis da delegação oficial, que é a delegação do governo Bolsonaro. Então, esse programa tem esse sentido, da gente comentar a participação da delegação oficial e da delegação não oficial, que é a delegação real, né? Quando eu digo não oficial, porque é a delegação real, que participa realmente da luta contra as mudanças climáticas no Brasil. E aqui nós vamos ter a participação de organizações da sociedade civil, que esteve lá ou que está no Brasil acompanhando, como também de parlamentares que lá estiveram e que estão no Brasil acompanhando essa conferência. Aqui nós vamos ter a participação do Johnny Torquato, do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, que estará aqui conosco, juntamente também. Nós estamos aguardando a entrada da Sandriele Vieira, do Movimento Juventude do Pará, que, pela chuva que caiu, ela teve dificuldade com a conexão da internet. Estamos aguardando que ela entre aqui no programa. Tem também a Élica, que está aqui pela CONTAG, né, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Está conosco também o deputado Nilton Tato, que acabou de chegar de Glasgow, lá da conferência, que vai trazer para nós um depoimento importante. Quem esteve lá na pulsação, na viva da conferência, vai nos trazer um depoimento importante e dar a sua avaliação política desse trabalho. E daqui a pouco chega também o deputado José Ricardo, do PT do Amazonas, que vive lá dentro da realidade da Amazônia e vai conversar conosco também nessa conferência. Boa tarde, Johnny Torquato. Entra aqui comigo para você coordenar comigo esse programa de hoje. Boa tarde, deputada. Boa tarde a todos que nos acompanham aí por meio das plataformas digitais. Gostaria imensamente de agradecer o convite da minoria. Esse é um importante espaço de debate e, principalmente, né, nessa temática que é a COP26, onde o mundo está de olho, acompanhando o que estará acontecendo, e nós, dos povos e comunidades tradicionais, indígenas, né, extrativistas, quilombolas, estamos acompanhando com muita atenção, né, já vista que essa COP discutirá o tema, né, sobre o futuro da humanidade, né, mediante aí o risco das mudanças climáticas, inclusive. E nós queremos saber o que o mundo está pensando do futuro, porque nós já temos uma posição bem clara. Precisamos de cuidar dos nossos territórios, garantir o modo de vida e garantir também a conservação dos recursos naturais. Então, muito obrigado, deputada, pelo convite. Estamos aqui para contribuir nessa tarde maravilhosa. A gente podia, rapidamente aqui, a gente podia fazer juntos aqui uma leitura rápida das notícias, né, que surgiram de ontem para hoje, né, ou de sexta-feira para cá, das notícias que foram mais vivas, né, nesse processo aí da conferência. Você quer começar? Claro, deputado, tem muitas manchetes, né, e o mundo está acompanhando isso. Então, nós vamos ler algumas matérias aqui, manchetes, né, ler as matérias, e a gente vai fazendo esse bate-papo. A primeira que nos chega daqui é: mais de 200 mil pessoas participaram da Marcha Global por Justiça Climática e Bolsonaro vira alvo de protestos. Então, isso é muito interessante. E essa é a matéria da última sexta-feira, que foi no dia 6, uma multidão tomou as ruas de Glasgow, na Escócia, para pedir mais ações e menos blá-blá-blá, né, aos governos que estão na COP. A manifestação foi convocada pela ativista grega, né, a Greta,
e contou com a participação da bancada, inclusive, de oposição aqui do Brasil, que também representa o Brasil neste evento. Como era de se esperar, Bolsonaro ele não foi um dos maiores alvos desse protesto, citado, inclusive, o indígena sul-americano como uma ameaça às comunidades e um dos principais responsáveis, inclusive, pela destruição da Amazônia, afirmam os indígenas. O presidente brasileiro virou também personagem de uma performance em que supostos policiais arrastavam pelas ruas e pela praça de Glasgow uma fileira de ativistas com máscaras de líderes, né, correntes uns aos outros. Então, isso foi uma questão que chamou bastante atenção, e a matéria diz que a imagem do vilão climático, que ficou nítida na manifestação, contratava com o discurso da delegação do governo que ocorria a poucos quilômetros, alegando ter melhorado as metas de corte, inclusive, com missão e combate do desmatamento. Ninguém caiu nessa, evidentemente, né? É mais uma farsa do governo brasileiro e como uma resposta ao mundo de olho e cobrando medidas mais eficazes. Você veja, né, Johnny, essa matéria mostra bem a situação do Brasil lá fora, né, no mundo. Né? O mundo todo se manifesta nas ruas de Glasgow, na Escócia, e o centro da manifestação é Bolsonaro, né? É o alvo dessa manifestação, e ele aparece como vilão, né, na questão ambiental, mas também como um líder repressor. Né? E o contraste que a matéria mostra é exatamente a contradição entre a manifestação e o discurso do governo, ou seja, é verdadeiro ou falso. Né? É a falsidade do discurso que tenta mostrar um dado mentiroso na conferência, diante das denúncias que são feitas pelos indígenas sul-americanos e pela manifestação que está nas ruas, inclusive com a bancada de oposição. Essa é a matéria e essa é a notícia que é trazida. E a notícia seguinte, depois eu vou pedir para a Élica também comentar, foi a presença da deputada Vivi Reis, do PSOL, que discursou no Parlamento escocês e denunciou o genocídio brasileiro. Né? No mesmo dia da marcha, ela, que é a representante do Pará, aqui na Câmara, ela participou da conferência e discursou lá no Parlamento da COP, né, na Legislator Summit, em Edimburgo, ao lado de legisladores de outras partes do mundo. E, na fala, ela apresentou uma visão internacionalista e ecossocialista, como está na matéria, para a situação da urgência climática, reforçando a necessidade de derrotarmos Bolsonaro e a sua política como prioridade máxima em defesa da Amazônia e dos seus povos. Eu pediria, então, para a Élica comentar essas duas notícias, para que ela entre aqui agora na nossa conversa. Né, Élica? Entra aí conosco falando dessas duas matérias. Boa tarde, deputada Jandira. Boa tarde, deputado Nilton. Ao Johnny, a Carla, enfim, a todos que nos ouvem nessa roda de conversa aqui, nessa importante roda de conversa. Trago aqui um abraço, né, do presidente da CONTAG, que está na agenda, e da secretária de Meio Ambiente, que devia estar aqui conosco, mas teve um problema aqui de acesso à internet. Mas, de qualquer forma, eu estou aqui para dialogar com vocês. E é triste, né, deputada? Matérias como essa, na verdade, elas só reforçam a situação constrangedora com que o Brasil chega na COP, né? Não tem como ser diferente, porque o discurso do Brasil é contraditado pelas suas práticas ambientais, né? O desmatamento, a queimada, a mineração ilegal, inclusive em terras indígenas destinadas também às áreas de conservação, toda essa questão do desmonte dos órgãos de fiscalização, flexibilização da legislação. Então, não tem como o presidente Bolsonaro ou o governo brasileiro chegar acreditado na COP26. Eu poderia até dizer que o discurso da Vivi, da deputada Vivi, a participação popular, na verdade, é hoje o que melhor a gente acredita que a gente tem da COP. A gente não queria estar falando isso, mas é a realidade da conjuntura ambiental brasileira que a gente tem, representada pelo atual governo. É isso aí, Élica. Vamos passar para a próxima, Johnny,
rapidamente, e última manchete de hoje? Vamos sim, deputada. Então, tem uma outra manchete importante que diz o seguinte: oposição participa do evento da Aliança Global para um novo Acordo Verde e se reúne com o presidente da União Interparlamentar. Então, no dia 7, Vivi e os também deputados Joênio Wapichana, da Rede, a Alessandro Molon, do PSB, junto com a senadora Elisiane Gama, do Cidadania, estiveram nesse evento denominado aí como People's Summer, e que tem como objetivo aí como tema um acordo verde global e como requisitá-los. Então tem as lições dos movimentos e de políticos progressistas, que é parte inclusive da cúpula na COP26, organizada pela coalizão da COP26. E depois eles se juntaram, inclusive jantaram com o português Duarte Pacheco, né, que é presidente da União Interparlamentar, e com o deputado francês também, Herbert Gillian, para, inclusive, apresentarem a situação dos povos indígenas no Brasil, e que são os verdadeiros, inclusive, donos, né, guardiões desses territórios, e, evidentemente, nessa ocasião, denunciando o que está acontecendo de retrocesso da agenda socioambiental aqui no Brasil. Então, importante participação dos povos, junto com a bancada progressista do Brasil, né, nessas interlocuções, intermediando e fazendo aquilo que deveria ser o papel do Estado brasileiro, do governo brasileiro, que, inclusive, é muito sentido nessa COP. Nós tivemos a ausência, por exemplo, do Vladimir Bush, tivemos também a ausência do governo chinês, mas nunca tão sentida como a participação do governo brasileiro, que tem como centro de discussão nesse momento a COP, a própria Amazônia, né? E que nós somos responsáveis por ela. É isso aí, Johnny. Você veja que é o parlamento quem está fazendo a interlocução, né? Não é a delegação brasileira, até porque o governo brasileiro não consegue conversar com ninguém, totalmente isolado nesse processo, né? E você veja que a outra matéria fala exatamente da Amazônia como centro, né, destaque na programação da Conferência Paralela, que é a manchete seguinte que a gente tem aqui, né? E veja que a importância, né, do parlamento, da União Interparlamentar, da presença da bancada de oposição, fazendo esses contatos, fazendo a articulação, né, e trazendo para dentro dessa articulação a importância do Brasil nessa conversa. E o Brasil é procurado por todos, exceto... Quer dizer, o Brasil é procurado a partir do parlamento e não a partir do governo, não é? E a Amazônia é, na Conferência Paralela, o centro das preocupações e da pauta, né, da Conferência Paralela no âmbito da Cúpula dos Povos, né? Essas são matérias importantes e que mostram a importância do Brasil e como o mundo enxerga o Brasil na importância desse trabalho e desse debate e dessa discussão. Agora, é bom a gente também dizer, e eu gostaria de reafirmar isso, que nós temos também que ter um olhar crítico sobre esse olhar do mundo sobre nós, né? Porque também há muitos interesses sobre nós, e que essa biodiversidade brasileira, sobre a nossa soberania, nós também temos que ter um olhar crítico sobre isso. Há muitos interesses de mercado, há muitos interesses transnacionais sobre nós. E nós temos que proteger a nossa biodiversidade de interesses outros. Então, é preciso que a gente se preocupe com isso também, né? Tem muita gente que fala muito da Amazônia, fala muito da nossa biodiversidade, mas não para protegê-la, mas para explorá-la. Então, nós temos que ter essa preocupação, como brasileiros, de pensar na Amazônia com olhar soberano, com olhar de proteção da nossa biodiversidade, dos nossos povos originários e dos interesses do Brasil nessa questão, né? Então, vamos também ter um olhar crítico sobre esse interesse todo, né? Sobre a nossa Amazônia e sobre a nossa biodiversidade. Eu gostaria, Johnny e Élica, não sei se Élica quer comentar alguma coisa, quer, Élica, nessas últimas duas matérias? Não, deputada, é só realmente dizer que o vexame do Brasil na COP só não é maior por iniciativas como essa. Hoje eu li uma matéria, inclusive, dos consórcios de governadores do Nordeste e do Norte, também assinando acordos, tentando captar recursos, fazer essa imagem, se comprometendo a fazer um trabalho,
porque o governo brasileiro, como a senhora bem disse, não tem credibilidade, não tem feito o seu dever de casa, digamos assim, perante a comunidade internacional. Então, está correto, infelizmente, é o Brasil que nós temos, mas a gente tem esses soldados que estão no chão de fábrica, tentando fazer o seu papel de trazer investimentos com esse cuidado que a senhora está dizendo. Quando investimentos chegam, muitas vezes podem vir com a questão da financiarização dos nossos biomas, da floresta amazônica, e a gente tem que ter esse olhar crítico realmente. É isso aí. Obrigada. Governo brasileiro... Deputado, se me permite, duas parênteses bem rápido. O primeiro, que nesse vexame, né, da ausência do governo brasileiro, em agosto desse ano, no dia 6, a PIB, o CNS e a CONIAB, a CONAC, estiveram com o presidente designado da COP, né, o Alok Sharma, em Brasília, na Embaixada Britânica, para discutir, inclusive, para pautar a ampla participação dos povos e comunidades tradicionais na COP, mas também para cobrar o cumprimento do Acordo de Paris e também reforçar a importância do artigo 6 da INDC. E, na oportunidade, nós falamos também desse desmonte, né, que o Estado brasileiro vem enfrentando e os riscos, inclusive, para a Amazônia e para os seus povos. E também uma questão mais recente para complementar a isso, deputada, é o encontro que antecedeu a COP, o Encontro Amazônico de Sociobiodiversidade, que foi organizado pela COIAB, junto com o CNS, a CONTAG e outros movimentos, onde nós fizemos um contraponto ao Fórum Mundial da Bioeconomia, justamente dizendo que não há como pensar na perspectiva de desenvolvimento sem a inclusão da participação, sobretudo, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais no Brasil, e que esse tema não pode ser apropriado apenas pelas empresas. As populações tradicionais têm que estar junto nessa discussão. Aliás, eu vou passar agora para o nosso deputado Newton Tato, não sem antes dizer que toda a nossa discussão, desde que a gente criou esse Fórum em Defesa da Amazônia, que foi um fórum criado aqui no âmbito da minoria, mas dizer que esse debate nosso aqui já vem de muitos anos, e o Newton Tato, nosso deputado que vai falar agora, ele tem uma participação grande nessa questão da política ambiental, mas dizer que nós temos vivido um verdadeiro horror com esse governo, né? O governo não é só omisso, ele é cúmplice dos crimes, ele faz parte do processo criminoso, né? Ele se acumplicia, ele acoberta, ele destrói os órgãos de fiscalização e dentro da visão do desenvolvimento sustentável é possível desenvolver, né? É possível se extrair progresso dentro da Amazônia, mas com a floresta em pé, que é isso que todo mundo quer, os povos originários querem, e nós que defendemos o desenvolvimento sustentável queremos, né? E há muitas propostas, né? Eu me lembro quando nós fomos no sínodo, o Newton Tato estava também, no sínodo, inclusive, lá do Vaticano, nós levamos um diagnóstico bem construído dentro da Comissão de Direitos Humanos sobre toda a situação da Amazônia, não só dos povos da floresta, mas da população dos estados, das cidades da Amazônia, de toda a ausência das políticas públicas feitas nessa região. Levamos um diagnóstico grande, com um conjunto grande de propostas para contribuir, inclusive, nas formulações, né? E há muita coisa a se fazer nessa região, muita coisa. E o Brasil pode e deve fazer, desde que tenha um governo que pense a Amazônia, pense as políticas dentro do desenvolvimento sustentável, dentro de um país onde o povo esteja dentro dessa planificação e dentro desse planejamento, né? Eu vou passar aqui para o deputado Newton Tato, que dará o seu depoimento de quem acaba de chegar da COP26 e vai poder nos contar o que ele viu, o que ele pôde discutir, contribuir e trazer para nós aqui um depoimento vivo da sua vivência dentro da COP26, nessa conjuntura mundial e nessa conjuntura que vive o Brasil. Newton, a palavra é tua, o maior prazer a gente recebe aqui nesse momento para te ouvir com toda a atenção. Boa tarde, deputada Jandira Fegali. Quero aqui, no seu nome, cumprimentar e parabenizar essa iniciativa pela liderança da minoria e do Fórum Permanente em Defesa da Amazônia, que está criando esse espaço aqui para poder debater a participação do Brasil real, como você disse mesmo, né, nessa Conferência do Clima, que é o principal evento sobre meio ambiente. Quero cumprimentar aqui também a Érica da CONTAG, o Johnny, do
do CNS, a Carla, que está aí também nos bastidores ajudando, cumprimentar o nosso coordenador também, né, do Fórum Permanente de Defesa da Amazônia, o deputado Ayrton Faleiros. E eu queria primeiro aqui, deputada Jandira, eu tenho participado, acho que, se não me engano, essa é a quinta ou a sexta COP que eu participo. Então, primeiro, para dizer da dificuldade, inclusive, da participação dos países em desenvolvimento, os mais pobres, seja pelas barreiras sanitárias colocadas pelo próprio Reino Unido, né? Então, dos países que não têm ainda o processo de vacinação adiantado, então tiveram, né? E aí vale, eu estou falando em especial do continente africano, do continente sul-americano, da Ásia, mudou um pouco a fotografia, tá? Do ponto de vista da participação democrática, pensando do ponto de vista do conjunto dos países, né? 200 países aí no âmbito da ONU. Então tem esse problema. E justamente no momento tão crucial, a própria pandemia faz um pouco essa reflexão, e o relatório, o último relatório do IPCC, né, que é produzido por aquele conjunto de mais de 100 pesquisadores, né, que são indicados, inclusive, pelos países membros da ONU, e que analisaram mais de 5.000 trabalhos científicos, né, produzidos, né, sobre o tema mudanças climáticas, e que traz, né, uma mensagem muito clara de que tudo aquilo que foi acordado no âmbito, né, da Conferência do Clima, em especial na COP15 em Paris, onde os países de forma voluntária apresentaram um conjunto de metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, e que nesta COP tinha o sentido de você avançar os mecanismos de financiamento e de apoio para que os países em desenvolvimento possam implementar dentro dos seus países aquilo que se comprometeram, e muitos desses países, para poder tomar as medidas necessárias, tá? Elas precisam de apoio, seja do ponto de vista de investimento em ciência, tecnologia, como também de recursos, tá? E esta COP tinha um pouco também esse compromisso de avançar nesse mecanismo, tá, de financiamento, como também ele tinha uma necessidade de avançar naquilo que a gente chama, no âmbito global dos acordos internacionais, da governança, tá? Sabendo que todos os países que se comprometem com determinadas metas é sempre voluntária, então, nesses acordos internacionais. Mas é necessidade de que tenha alguma forma de acompanhamento, de monitoramento do conjunto dos países para saber como que cada um desses países estão andando e caminhando, né, se vai, de fato, atingir aquilo que está se propondo, ou aquilo que prometeu, né, e colocou lá como meta. E aí, evidentemente, que isso dificulta um pouco a participação, né, em relação, estou falando das outras COP. Então, tinha uma expectativa muito grande. A outra coisa, nós precisamos falar da presença do Brasil, tá? Como você bem disse, tá? A imagem está muito ruim do Brasil como um pária, evidentemente por tudo aquilo que está acontecendo aqui no Brasil. Lembrando que o Brasil sempre teve um papel, né, e um protagonismo importante. Historicamente, nessas conferências, o Brasil sempre teve um papel importante, né? Sempre buscou fazer a sua parte nesse debate, reconhecendo a importância de enfrentar a crise climática, e na Conferência de Copenhague, inclusive, quando o Brasil chegou lá com os dados que tinha diminuído em 80% o desmatamento, quando estruturou todo um sistema, né, um programa de controle e monitoramento da Amazônia, o PPCDAM, que articula os diversos órgãos do âmbito federal, IBAMA, ICMBio, FUNAI, INCRA, né, Polícia Federal, articulado com os governos dos estados, tá? Um sistema de controle e fiscalização, e, ao mesmo tempo, um conjunto de propostas para viabilizar trabalho, renda, valorizando a floresta em pé, enfim, na perspectiva
dos desenvolvimentos sustentáveis, da inclusão social, né? Foi assim que conquistou o Fundo Clima, o Fundo Amazônia. Só para ter uma ideia, a gente está com 3 bilhões de reais que estão parados lá no BNDES do Fundo Amazônia, que é conquista desse período. Então, esse protagonismo que o Brasil teve, ele ajudava, inclusive, a chamar a responsabilidade e fazer com que outros países também tivessem cada vez mais metas mais ousadas. Isso todo, né, o mundo todo sabe que o Brasil saiu dessa agenda, perdeu essa agenda, tá? E aqui fez, na verdade, todo o desmonte daquilo que estruturou aqui no Brasil, e as consequências que a gente tem é que nós temos agora um aumento de desmatamento nesse período do governo Bolsonaro de 60% a mais do que na última década, se a gente for pensar assim, em média. Tá? E evidente, e um outro dado que é importante que o mundo todo sabe é que em plena pandemia, né, e devido à própria pandemia, diminuiu as atividades econômicas no mundo todo. E no mundo todo diminuiu as emissões, né, justamente porque diminuiu as atividades econômicas. E o Brasil foi o único país que, em plena pandemia, mesmo diminuindo a atividade econômica, mesmo tendo um decréscimo, né, do PIB, tá, nós aumentamos as emissões, justamente por aquilo que a gente está assistindo, que é o aumento de queimadas, o aumento de desmatamento. Decorrente, evidentemente, da invasão de terras indígenas, unidades de conservação, terras públicas, tá, por esse modelo. Pois bem, tem 2 Brasis presentes lá nessa Conferência do Clima. 2 Brasis. Um é o oficial. Um oficial, tá, que, de certa forma, está sendo protagonizado e foi articulado a partir daqui do Brasil, tá, a partir do Ministério da Agricultura e do Ministério do Meio Ambiente, que está subordinado à agenda do Ministério da Agricultura, pelas corporações do agronegócio. Tá? Então, quando você vê o espaço do Brasil, deputada Jandira, tá, a placa que está colocada lá é a placa da Confederação Nacional da Agricultura e da Confederação Nacional da Indústria. Tá? Então, a impressão que dá simbolicamente, não é simbolicamente, é a real, tá? É que o espaço público do povo brasileiro na Conferência do Clima, espaço do país, da nossa nação, tá, está lá privatizado para um segmento econômico. Tá? Que está lá, e essa estratégia foi desenhada e nós acompanhamos aqui, primeiro, com o primeiro objetivo, disputar uma narrativa internacional para dizer que o Brasil está cumprindo com aquilo que se comprometeu na agenda do clima e que tudo que o Brasil está fazendo aqui dentro dialoga com a perspectiva de diminuir as emissões de gases de efeito estufa com o desenvolvimento sustentável. De dizer, inclusive, que o próprio agronegócio brasileiro é sustentável. Então, eles estão querendo dizer que a imagem que o Brasil tem lá fora é a imagem que é projetada e que é divulgada pela oposição, pelas lideranças indígenas, pelas lideranças ambientalistas, quilombolas, assim por diante, tá? Achando que o mundo vai acreditar que é simplesmente uma disputa de versão, uma disputa de narrativa, porque nós temos os indicadores que mostram que o Brasil aumentou as emissões de gases de efeito estufa e os próprios indicadores do aumento de desmatamento, de queimada e de violência no campo por disputa de terra, conflitos fundiários. Tudo isso, então, é isso que eles estão lá. E a outra, evidentemente, com aquela ideia de pires na mão, tá? Como está em debate mecanismos de financiamento para os países, então tem esta visão de que precisa buscar recurso para alocar para este segmento econômico, né, do agronegócio, porque eles querem uma remuneração para remunerar a reserva legal, áreas de preservação permanentes. É esse o objetivo que está lá dessa participação oficial do governo brasileiro. Tá? Por outro lado, nós temos pela primeira vez, então, né, 2 estandes, 2 espaços. E aí tem esse outro Brasil que você falou, que é esse Brasil real, que é esse Brasil verdadeiro. E ali, né, organizado num stand que já fez na última COP presencial, porque o Brasil se recusou a estar lá, então o que fez? A sociedade civil se organizou, tá? E aí coordenado pelo Instituto Clima e Sociedade e pelo Instituto de Pesquisa da Amazônia, né, o IQS e o IPAM, tá? E com um conjunto muito grande de organizações da sociedade civil, já na COP anterior organizou o Espaço do Brasil, que era o único espaço que tinha. E nesta aqui, esse espaço desse Brasil verdadeiro,
tá? E nesse espaço, então, você tem um conjunto de eventos e uma presença importante, entendeu? Dos povos indígenas, que é a maior delegação que o Brasil já teve de povos indígenas na COP. Pela primeira vez, uma mobilização, uma participação organizada, né, da coalizão negra. Eu estou falando assim que são quilombolas, são os diversos coletivos de juventude negra da periferia, justamente lá para levar o debate e a denúncia do racismo ambiental, a presença de muitos pesquisadores de diversos organismos, das diversas organizações da sociedade civil, movimentos, dos governadores, né, que acabam tendo que assumir um pouco o protagonismo na medida em que não tem um papel preponderante do governo federal, tá? E das diversas articulações, como a Amazônia 2030, que congrega desde movimentos populares, lideranças de populações indígenas tradicionais, empresários, entendeu, que estão preocupados também com esse debate. Enfim, esse Brasil diverso, real, tá, que está lá para, primeiro, tá, chamar a atenção e a responsabilidade do conjunto dos líderes de todos os países de que precisa fazer muito mais do que foi feito até agora, porque o relatório de IPCC diz claramente, se fizer tudo de acordo com aquilo que foi acordado, né, lá na Conferência de Paris, e que o Brasil não está fazendo a sua lição de casa, está indo na contramão, tá? Mas se o mundo todo fizer aquilo que foi acordado, vai dar errado. É isso que eles estão dizendo. Portanto, tem expectativa, e está lá a sociedade brasileira, o Brasil está lá para cobrar de que os países, o conjunto dos países, assumam metas mais ousadas. Isso é uma coisa. A outra é que esse Brasil real, esse Brasil verdadeiro, está lá dizendo o seguinte, nós temos conhecimento da nossa capacidade, da nossa dificuldade, sabemos que podemos fazer, que nós já vimos fazendo muita coisa para enfrentar a crise climática, tá? Sabemos da nossa necessidade, temos know-how, tá? Nós vamos fazer a nossa parte para cuidar do nosso patrimônio ambiental, do nosso patrimônio que é nosso e das futuras gerações. E a Amazônia, evidentemente, tem um papel importante. Então, para dar esse recado, que o Brasil quer fazer a sua parte e quer cobrar também a responsabilidade dos outros. Mas também denunciar o que está acontecendo no Brasil, de que a participação oficial que está lá não representa o povo brasileiro, não representa a vontade do povo brasileiro, tá? E dizer que, para o mundo também, de que esta perspectiva de que para enfrentar, de fato, a crise climática, os grandes problemas ambientais, não pode estar separado do enfrentamento da desigualdade. De que o conceito que o Brasil, inclusive, colocou nesse debate sobre a crise climática, já vem colocando historicamente, tá? E aí, inclusive, o presidente Lula teve um papel fundamental, tá? De fazer que o conceito da responsabilidade diferenciada nesse debate tem que prevalecer em todos os acordos. Que quer dizer o quê? Os países desenvolvidos têm mais responsabilidade porque emitiram mais ao longo da história, em especial desde o início da Revolução Industrial, tá? Que se a gente quiser fazer com que o planeta fique no máximo, né, num aumento de temperatura de 1,5 graus, tá? Nós precisamos fazer muito mais. Mas que os países desenvolvidos têm que vir contribuir para que os países em desenvolvimento possam cumprir as suas metas, mas também gerar trabalho e renda, tá, para melhorar a qualidade de vida do seu povo. Isso é o recado que esse Brasil real está passando lá. Alguns acordos paralelos, podemos assim, né, não paralelos, mas não fossem não centrais ainda, porque os centrais ainda esperamos que venham a acontecer até o final dessa semana, quando acaba a COP, tá? Mas teve alguns acordos que eu quero também aqui comentar. O Brasil ajudou, né, assinou, por exemplo, o Acordo de Florestas, onde se compromete, tá? O mundo todo se compromete a zerar o desmatamento legal e ilegal, né, até 2030, tá? E aí isso aqui dialoga, deputada Jandira, com aquilo que é
disputa de narrativa, de versão e achar que o mundo acredita. Então, para quem está assistindo o desmonte do sistema ambiental aqui no Brasil, e mesmo aquilo que está sendo protagonizado dentro do Congresso Nacional, né, pela base do governo e pelo próprio governo Bolsonaro, daquilo que estavam votando, percebe claramente que uma coisa é o discurso lá fora, que parece que não quer que tenha valor nenhum, um compromisso lá fora, tá? Que fala em nome do Brasil, né? E aí é compromisso que o Brasil assume, só que aqui dentro está fazendo completamente o contrário. Nesta mesma linha, a redução em 30% das emissões de gás de metano, que é aquele que no caso do Brasil, 80% do gás metano vem da pecuária, do arroto, né, dos animais. Que nós sabemos que também aqui está se fazendo tudo completamente ao contrário. Mas tem um outro acordo também importante, que foi num conjunto de países onde, de uma luta histórica dos povos originários do mundo todo, tá? Os povos indígenas, populações tradicionais, que vinham cobrando, tá, desta conferência, né, do conjunto dos países, o reconhecimento desta população, né, desses povos, que cuidam 80% das florestas do mundo todo. E que aqui no Brasil tem um papel importante, o papel dos povos indígenas, extrativistas, quilombolas, na conservação da biodiversidade e da floresta. Aí um conjunto de países acertaram, então, um fundo de contribuição de cerca de 10 bilhões de reais, só que o Brasil não assina esse acordo. E que, portanto, né, o Brasil não está junto. E é um desafio que está colocado para a gente aqui, para que o Brasil se beneficie. Eu estou falando assim, para que os povos originários, os povos indígenas, quilombolas, extrativistas do Brasil, possam, inclusive, se beneficiar desse fundo, desses recursos, para poder desenvolver os seus projetos. Então, é isso que eu queria passar, enquanto nessa primeira semana que estive lá, essa impressão. Falar assim, há uma preocupação patente do conjunto da humanidade de que precisa adotar medidas mais drásticas para enfrentar a crise climática, tá? Mas do ponto de vista do Brasil, há um descrédito do ponto de vista internacional, ninguém acredita naquilo que o governo brasileiro fala, tá? Mas também há uma participação importante da sociedade brasileira, né, presente lá, dizendo, né, cobrando do mundo e também dizendo que o Brasil vai fazer a sua parte, tá? E que o governo que está aqui, que está lá representando, não representa a vontade, não representa de fato o governo brasileiro. É isso, Jandira. Obrigada, deputado Newton Tato. Traz um importantíssimo depoimento, uma importantíssima avaliação, traz muitos dados para nós, e esse programa é importante para isso, né? Para que a gente possa ter informação de dentro desse processo, quem estava lá, quem estava representando esse Brasil real, não só dos parlamentares, mas também da sociedade civil. É importante ter essa informação da Coalizão Negra, de que é a maior delegação indígena que já foi à conferência, a importância da sociedade civil nesse processo. E também foi uma boa lembrança dizer que o Brasil já comandou, né, já foi referência em outras conferências, eu pude ver em outras conferências também esse comando do Brasil, né, dentro da Conferência da ONU, de fato isso é real, né, e hoje o Brasil fica não só a reboque, mas totalmente desacreditado, né? E essa coisa de 2030, deputado Newton, realmente, além de inútil, ninguém acredita, né? A gente pode fazer muito mais coisa antes disso, né? Antes de 2030, precisa fazer agora. Mas eu agradeço muito o seu depoimento, e para comentar o seu depoimento e as suas informações, eu vou introduzir agora na nossa conversa, já que nós temos 15 minutos para acabar o nosso programa, o deputado José Ricardo, do Amazonas, que é esse deputado aí da região amazônica, que é muito importante para nós, para que ele faça o comentário, antes de eu passar para a Élica, e eu e o Johnny aí podemos fazer aí as considerações finais e acabar aí a nossa rodada. Deputado José Ricardo, a palavra é sua. Muito obrigado, deputada Jandira. Saudar aí o Johnny Torquato, a Élica, também a Carla e o companheiro Newton Tato. Eu não tive a oportunidade de ir, né, para a COP, mas outros companheiros muito bem representando, né, o Brasil e aquilo que a gente defende também em relação à Amazônia.
O que realmente chamou a atenção, primeiro, é a mentira, né, do Bolsonaro, falando que, questionando o desmatamento, dando a entender que a Amazônia não está queimando. E a gente vai olhar os dados, todos mostram o contrário, claro. É uma cara de pau, assim, é um absurdo, né? De simplesmente dizer que está tudo muito bem. A gente vê todos os indicadores, todos pioraram em relação à questão ambiental e também as condições de vida da população. Porque quando você vai olhar a violência que aumentou, realmente essa redução da estrutura pública na Amazônia. Olha, eu viajo muito no interior, visito todos os municípios, e o que todo mundo fala, olha, agora tem menos INSS, agora não tem mais o IBAMA aqui, na região aqui de Lagos, na região de Tefé, não tem mais, o INCRA subiu, o INCRA. Aí, na questão indígena, especificamente, quer dizer, continua precário, limitado, a ordem era parar tudo, parar demarcações, mas aumentou a violência. O CIMI anunciou agora esses dias isso, né, os dados até o ano passado, coisa absurda. E, então, assim, eu acredito que esse debate da COP, se não for a sociedade civil se manifestar, como bem lembrou o Newton, né, muito presente lá, para chamar atenção, quem sabe um futuro governo que ouça, né, a sociedade, principalmente a população que mais sofre as consequências, né, desse descaso na questão ambiental, vai ser muito difícil. Eu falava hoje na tribuna 2 exemplos de Manaus, 2 iniciativas agora, esses dias, o pessoal discutindo a questão de áreas protegidas, inclusão social, e um debate sobre agricultura familiar, coisa que não estava acontecendo aqui também, preocupado com a questão da produção de alimentos. E uma discussão é o seguinte, qual é a economia que se quer para a Amazônia? Né? Qual é a atividade? Eu participei agora há pouco de uma audiência na Comissão da Amazônia, o assunto era o tombamento do Encontro das Águas, lá em Manaus. Já vai completar 11 anos, mas está sendo questionado na Justiça, até no Supremo. Por quê? Porque tem um porto que se pretende construir. O setor privado está ali querendo construir um porto bem na frente, para, com isso, ter impactos na questão visual, turística, além de outros fatores e tal. Aí, que economia nós queremos? Uma economia como a de Manaus, da Zona Franca, que ela é artificial, é de incentivos, mas se diz o seguinte, se não fosse ela, a indústria da madeira seria muito mais forte no estado do Amazonas. E eu até acredito, porque há muito tempo não se aprova projetos para a exploração de madeira. Mas no sul do Amazonas, a exploração ilegal está escancarada. Está escancarada. Se briga há muito tempo para asfaltar a BR-319, para ligar Rondônia, no caso Porto Velho, para Manaus, enfim. Ligação já tem, mas a estrada não está boa. Mas o interesse é de setores econômicos, área da madeira, do garimpo, da mineração. Esse é o objetivo. Outra, os investimentos na infraestrutura, seja comunicação, energia, transporte. O olhar é para determinados empreendimentos. Não é de garantir qualidade de vida realmente para a população. Eu acho que a COP chama a atenção de novo, né, da responsabilidade de todos nós, o protagonismo que tem que ser dos povos de cada país, no caso nosso, do Brasil, e dos povos amazônicos, né, dos povos de cada região do nosso país, para dizer o que quer, o que precisa e denunciar também o que está sendo feito. Termino aqui só dizendo o seguinte, começa agora uma discussão também sobre a história do mercado de carbono. Acho que isso tem que ser discutido, porque o Marcelo Ramos está nessa defesa aí, ele participou dessa audiência agora do tombamento do Encontro das Águas, mas em defesa do empreendimento privado que se pretende colocar lá na frente, no Encontro das Águas. E aí, muitas vezes, o pessoal traz aí uma solução quase milagrosa em relação ao desenvolvimento da Amazônia. Então, o mercado de carbono é a grande solução. No passado, nós já vimos aqui algumas situações que era mais enganação do que qualquer coisa séria. Então, realmente, a COP nos traz isso. O governo brasileiro tem nada para falar, e se falar a verdade, teria que falar o que está fazendo, o descaso geral, mas é a voz realmente da sociedade, dos vários segmentos que se fizeram presente, e muito bem aí o Newton Tato traz aí, né, e a Jandira também lembra, né, essa quantidade enorme de representações, por exemplo, de indígenas presentes lá. E aqui no Amazonas, eu vou dizer o seguinte, acho que esse é o desafio, né? Manaus é a maior cidade da Amazônia, a 7ª maior do Brasil, mas não tem saneamento. Não tem saneamento. Há um esgoto a céu aberto.
Então, discutir a questão urbana, a legislação de saneamento, de resíduos sólidos. Nenhum município do Amazonas tem algum trabalho para trabalhar o lixo, né, o resíduo sólido. Nenhum. Nem Parintins, que é o município dos Boi-Bumbás, né, turístico, gente do mundo inteiro, nem lá tem coleta seletiva, tem alguma coisa assim. Então, são, acho que, desafios que são colocados para nós, para a nossa qualidade de vida dentro da população, mas em sintonia com o que nós precisamos para o mundo, né? Um mundo não de devastação, mas esse mundo aí que o Papa Francisco, aqui com o Sínodo da Amazônia, chamou a atenção também para todos nós aí, e também a Laudato Si. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de participar, né? Imagina, obrigada, deputado Zé Ricardo, que traz um outro tipo de depoimento importante também sobre a realidade da região, não só da floresta, mas também da população que vive nos municípios, na cidade. E lembrar que, me lembro quando nós estávamos discutindo aqui o marco regulatório de saneamento, essa defesa da privatização do saneamento, o saneamento aí já é privatizado, né? E nem por isso deu cobertura. Ele abre o seu som, Zé Ricardo. Quer dizer, 21 anos privatizado, e até hoje a empresa não cumpre as metas de esgoto. Cumprir e nem dar cobertura, né, à cidade, nem aos municípios. Né? E você falou de Parintins, eu como médico, o meu projeto Rondon foi aí em Parintins. Ah, legal. Eu conheci aí a cidade, a região. Pois é. Então, mas é muito importante o seu depoimento, deputado Zé Ricardo, para que as pessoas conheçam a realidade da Amazônia, não só pela imagem, né, da floresta queimando, mas saber também que a população aí passa por outras dificuldades de falta e de ausência, quer dizer, da diminuição das políticas públicas, né, a partir, inclusive, e principalmente do governo Bolsonaro. Eu queria que a Élica comentasse, queria que você, Élica, entrasse aí no debate comentando aí as falas do deputado Nilton, do deputado José Ricardo, antes que eu e o Dione pudéssemos aí fazer as nossas considerações finais. Obrigada, deputada Jandira. Eu vou ser breve, mas talvez reforçar, não quero ser repetitiva, mas, na verdade, o que a gente tem que dizer é isso mesmo. Olha, diante do que o mundo hoje discute na pauta climática em curso, do que os mercados buscam de países como o nosso, que passa pelo compromisso com a preservação ambiental, pela manutenção da floresta em pé, era de se esperar que o Brasil, que o governo brasileiro, se compromissado e sério fosse, avançasse do discurso à prática e apresentasse realmente medidas concretas, planejadas, apontando caminhos viáveis de como efetivamente pretendia reduzir o desmatamento, restabelecer a transparência de suas ações, firmar a credibilidade perante a comunidade nacional e internacional de neutralidade climática, mas não foi isso que a gente viu e está vendo durante a COP26, que termina na próxima sexta-feira, dia 12. Não há clareza de onde virão recursos para investir nas ações ambientais propostas, que a gente nem acredita, na verdade, que elas irão se materializar. Não se vê estrutura de governo que possa dar suporte ao prometido, como a pretensão de reduzir 50% das emissões de gases associados ao efeito estufa até 2030, a neutralização de emissões de carbono até 2050, a promessa de recuperar áreas desmatadas, a gente, infelizmente, vê que são falácias. Bom, eu não gostaria de dizer isso, mas, olha, a gente acredita que as coisas só realmente irão melhorar com um novo governo. Até lá, vai ficar mesmo a nossa união, a nossa força, a nossa denúncia, sabe, a nossa resistência, porque não se tem muito o que esperar de um governo que fala, mas não cumpre, e que, na prática, não demonstra comprometimento com a pauta climática e com tantas outras que assolam o campo e a cidade também. Deputada, a sensação que a gente do campo tem, a gente que está no dia a dia, a gente que convive com os trabalhadores, a gente que ouve nossos dirigentes, a sensação é de abandono. É muito difícil, mas a gente tem esperança, tem força e ainda bem que a gente tem a gente. Muito obrigada. Obrigada, Élica. Eu quero passar para o Dione, para você também comentar, Dione, antes que eu faça aqui o nosso fechamento do programa.
Claro, deputado, obrigado mais uma vez. O deputado o José Ricardo dizer que, para a gente aqui do Amazonas, nós nos sentimos muito felizes de estar numa roda de conversa com você, assim como o deputado Nilton Tato, a deputada Jandira, e como nós dizemos aqui no linguajar bem popular, que você bem conhece, você é um caboclo rocheiro, ou seja, um caboclo que nos representa, né, no Congresso e que, infelizmente, nós somos poucos ainda, né? O que nós temos que discutir também é como nós fortalecemos essas frentes aí para que temos, né, uma disputa mais igualitária dentro do Congresso Nacional. Mas tecendo rápidos comentários, importante isso que o deputado Nilton Tato traz, das representações, né, da participação do Brasil, e aí nessa diversidade, né, de participação. Eu me lembro muito das palestras e as discussões da deputada Érica Cocai, que ela fala das brasilidades. Então, nós estamos vivendo um momento também de representação dessa brasilidade, infelizmente, não só como a gente queria, né, mas tem essa representação também aí na COP, né, que é bem interessante. E aí, deputados, eu gostaria também, inclusive, de frisar nesse sentido a participação dos estados amazônicos na COP, né, que a gente não teve tempo de falar. Mas, assim, seria interessante a gente também ter um momento para avaliar isso, qual é a participação, como tem sido a participação dos estados, né, da Amazônica na COP, e qual o compromisso deles, inclusive, numa estratégia para fazer esse enfrentamento a esses ataques que a Amazônia vem sofrendo, né? E do governo federal a gente já sabe, como, inclusive, fazendo uma analogia aí a passar a boiada na Amazônia, o discurso, a narrativa do governo na COP é conversa para boi dormir, né? Então, isso é uma questão que nos preocupa bastante. E, deputado José Ricardo, o que você traz sobre essa questão do ataque estrutural? Isso é bem verdade, né? A gente vê, por um lado, o discurso de que está protegendo a Amazônia e os recortes aí de desmatamento, de queimadas, né? A desestruturação do Estado, passando essas agendas socioambientais, né, para órgãos que não têm responsabilidade nenhuma. O enfraquecimento do Estado brasileiro é uma coisa muito séria. E, por outro lado, né, para reforçar, inclusive, essa contradição, programas que vão contramão, inclusive, a valorização dos povos, a conservação da floresta, né, e que são, hoje, construídos completamente de cima para baixo. E aí, citando apenas alguns aqui, o próprio programa Adote um Parque, né, colocando a reserva como se fossem órfãos, né, não tendo nem dando direito às comunidades que estão dentro de áreas protegidas de proteção integral, como os parques, a dizer o que querem, né? Usando isso como marketing. E o Programa também Nacional de Concessão de Florestas Públicas do BNDES, que é uma estratégia clara de apropriação dessas áreas e destinação disso para a iniciativa privada. E fecho, inclusive, trazendo esse recorte do ataque estrutural que você menciona, deputado, sobre a Zona Franca, o projeto da AMACRO, né, a sigla aí de Amazonas, Acre e Rondônia, que é, né, na lógica da economia verde para o desenvolvimento, mas quando se tem por trás disso é uma estratégia clara de apropriação das terras públicas da União, inclusive aquelas já destinadas como as unidades de conservação e as terras indígenas, e destinar isso para o setor privado em nome de uma lógica de desenvolvimento, que, ao contrário disso, a gente sabe que traz grandes impactos, grande risco de vidas, inclusive para os povos que são hoje os guardiões dessa floresta. Então, dito isso, aproveito, viu, a oportunidade para agradecer o momento de estar aqui, viu, deputada, em seu nome, em nome de todos os deputados da minoria, e dizer que vocês nos representam muito nessas discussões, e é muito importante ter um momento de interação com você que também está acompanhando do outro lado aí nas redes sociais, nas nossas mídias digitais. Bem, Johnny, eu que quero agradecer a você, a Élica, ao deputado Nilton Tato, ao deputado José Ricardo. Nós cruzamos nesse programa 43 páginas dos deputados, de entidades, né, que esse programa ficará gravado nessas 43 páginas de redes sociais, fora outras que podem ter entrado e a gente não tem nenhum controle, mas a ideia é de que esses debates se espalhem e que a gente consiga amplificar, né, essas opiniões, esses depoimentos e essas informações também. A gente espera, né, Nilton, que o Brasil oficial ainda consiga representar esse Brasil real, né, nesses eventos e nesses debates. E a gente espera também, né, Zé Ricardo, que as políticas públicas voltem, né, para dentro dos estados, para a população da região da Amazônia, porque, de fato, o nível da desigualdade, né, só cresceu, principalmente as desigualdades sociais e regionais também, né, e ela só se aprofunda, né? Os dados sociais são muito dramáticos nesse momento do Brasil,
E a gravidade disso está levando que a gente tenha a população não só morrendo de Covid, mas morrendo de fome mesmo. E é muito grave o que a gente está vivendo. Ontem a gente teve essa notícia de que os exportadores de carne estão estocando em frigoríficos, com a gente com uma inflação absurda na carne, a população sem comer, e eles estão aguardando para ver quando exportar, colocando em contêineres de frigoríficos esse produto, ao invés de jogar para dentro do mercado interno com um preço mais baixo. Então, um negócio inacreditável, é um escândalo isso é um escândalo. Então, são situações assim tão distantes da demanda, da realidade da população brasileira, que até nos choca muito como seres humanos, né? Um negócio inacreditável isso. Então, quando a gente vê a participação do Brasil na COP, esse Brasil oficial não nos surpreende, né? Porque o que eles fazem dentro do nosso país é muito criminoso mesmo. Então, eu quero agradecer demais a participação de vocês, em nome do Marcelo Freixo, que é o líder da minoria, nesse momento, e ele estará, juntamente com o Ayrton Faleiro, que preside o Fórum Nacional em Defesa da Amazônia, juntamente com o Tchai Suruí, né, que é a presença desse jovem líder indígena, né, na próxima sexta, que vai ser o último programa aqui sobre a COP26, na sexta-feira, às 17 horas. Então, a gente vai encerrar esse programa, que foi muito qualificado, muito importante, junto com a Élica, com o Dione, com o deputado Zé Ricardo, o deputado Newton Tato, e convidar vocês para o último programa, que vai falar dessa conferência, né, quando também acaba a conferência, na próxima sexta, às 17 horas, aqui também, pela liderança da minoria, com o próprio líder, Marcelo Freixo, com Ayrton Faleiro, com a WWF, com o Greenpeace, com o Tchai Suruí, para que a gente possa fechar esse debate sobre a COP26 e vamos ver que desdobramentos a gente dá a partir desse trabalho no Parlamento brasileiro, contando com a participação, a capacidade de combate, de luta do deputado Zé Ricardo, deputado Newton Tato e os nossos companheiros da sociedade civil também. Um abraço para vocês, bom final de semana e bom trabalho. Beijo grande.